Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira apresentação de uma série de apresentações que vamos fazer com dicas e informações para certificações da Microsoft. Hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre a certificação 70680, que é uma certificação relacionada com o Windows 7. Como todos vocês já sabem, é um dos produtos aí mais esperados nos últimos anos. Eu vou tentar passar para vocês, nesses próximos slides, informações gerais, dicas sobre essa certificação e tudo que eu possuo de experiência para passar para vocês que vale ajudar na aprovação do seu exame. Para quem não me conhece ainda, pessoal, eu me chamo Átila Arruda e atualmente eu trabalho junto com a equipe da Microsoft. Sou responsável pelo gerenciamento dos fóruns do TechNet para toda a América Latina e Espanha. Atualmente, pessoal, eu possuo um total de 28 certificações técnicas, sendo 21 delas relacionadas com produtos da Microsoft, como vocês podem ver aí na lista do lado. Eu possuo todas as certificações para o Windows Server 2003, para o Windows Server 2008, para o Windows XP, o Vista e o Windows 7 também, tornando assim meio que um especialista na área de infraestrutura para a Microsoft. O meu papel aqui hoje, pessoal, é falar um pouquinho sobre o Windows 7, passar essa experiência que eu tenho para vocês, para facilitar o caminho de todos na hora de realizar a certificação 70680. Adicionalmente, eu deixo aqui do lado, um pouquinho embaixo da minha foto, o acesso ao meu blog, onde eu posto diversos artigos, diversas informações sobre a área de TI, e o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Para quem não sabe, atualmente nós possuímos aí 3 certificações para o Windows 7. São elas a 70680, a 685 e a 686. A certificação 70680, ela lhe dá o título de MCTS em Windows 7 Configuration, é o Microsoft Certified Technology Specialist. Caso você faça 70680 juntamente com a 685, você irá receber o título de MCITP Enterprise Desktop Support Technician 7. Caso você faça a certificação 70680 juntamente com a 686, você será MCITP Enterprise Desktop Administrator 7. Futuramente eu vou falar um pouquinho sobre as outras certificações, a 685 e a 686, e eu pretendo fazer alguns vídeos também sobre essas duas certificações. Nesse slide, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os dados gerais, as informações gerais sobre essa certificação do Windows 7. Esta prova contém aproximadamente 65 questões, tornando assim uma prova bem extensa, e você vai ter um pouco mais do que 3 horas para terminar todas essas questões. A prova possui uma pontuação de 1000 pontos. Você terá que conseguir no mínimo 700 para ser aprovado. Não confunda 700 pontos com 70% do exame. Existe uma diferença aí porque a Microsoft aplica pesos às questões. Então você nunca vai saber se 70% do exame é realmente os 700 pontos. Lembre-se também que na última semana a Windows 7 teve a marca de 90 milhões de licenças vendidas em todo o mundo, tornando assim necessário que novos profissionais certificados sejam lançados no mercado de trabalho para que essas empresas consigam profissionais qualificados para administrar esses sistemas. E lembre-se também que o Windows 7 ainda não possui o Service Pack 1 e muitas empresas estão esperando o lançamento desse Service Pack 1 para instalar o Windows 7 e fazer o upgrade do Windows XP do Windows Vista para o Windows 7. Existe também a certificação 70682. Caso você seja certificado no Windows XP, no Windows Vista, temos lá o nosso MCDST, você poderá fazer o upgrade para as certificações do Windows 7. Em breve eu irei lançar algum vídeo também, exatamente como esse, falando um pouquinho sobre essa prova de upgrade. Nos próximos slides eu vou falar um pouquinho aí sobre os tópicos abordados no exame 70680. Então vou falar para vocês qual o conteúdo que você deverá estudar para ser aprovado nesse exame de Windows 7. Não esqueça de montar um lab virtual na sua casa, instalar o Windows 7 e fazer testes
em todos os pontos que eu falar aqui embaixo. Não adianta só você estudar lendo. É interessante também você ter toda a parte prática para na hora de chegar ao exame você conhecer totalmente o Windows 7. Tudo bem? Primeira coisa é instalando, atualizando e migrando para o Windows 7. São 14% da prova, contempla questões sobre esse assunto. O primeiro deles, realizando instalação limpa. Como que eu faço para realizar uma instalação limpa do Windows 7? Quais os requerimentos para instalar o Windows 7? O que eu tenho de aqui na minha máquina? Quanto que eu tenho de memória, de espaço em disco? Como que eu faço para dar um dual boot? Se eu quiser dar um dual boot com Windows Vista, com Windows 7, como que eu faço? Quais são as formas de instalação? Eu posso instalar via CD, via um USB, via rede também? É possível? Responde essas perguntas e você estará muito bem neste ponto. Segundo ponto é atualizando versões anteriores para o Windows 7. Como que eu faço para fazer o upgrade, por exemplo, do Windows Vista para o Windows 7? E como que eu faço para migrar do Windows XP para o Windows 7? Visto que não é possível realizar um upgrade direto do Windows XP para o Windows 7. Você vai ter que fazer uma migração. E quais são as opções das versões de upgrade? Por exemplo, se eu tiver o Windows Vista Starter, eu posso fazer o upgrade para a versão do Windows 7 Ultimate? É possível? Bom, o outro ponto é migrando perfis de usuários. Como que eu faço, por exemplo, para migrar o perfil de usuário de uma máquina para outra no Windows 7? E se eu tiver o Windows Vista e quiser migrar os perfis de usuários que eu possuo no Windows Vista para o Windows 7? Essas são as questões que você terá que responder para contemplar esse ponto de migrando perfis de usuários. Então esses são os 3 pontos que vocês vão ter que estudar nesse tópico de instalando, atualizando e migrando para o Windows 7. Continuando aí os slides, pessoal, o próximo assunto abordado é implantando o Windows 7. 13% de toda a prova de certificação cobrará estes pontos de implantando o Windows 7. O primeiro quesito é capturando uma imagem de sistema. Como que eu faço, por exemplo, para preparar uma imagem de sistema? Como que eu faço a capturação dela manualmente, automaticamente? O outro ponto é preparando a imagem de sistema para deploy. Então, como que eu faço, por exemplo, para inserir uma aplicação na imagem? Digamos que você, na sua empresa, você tem alguma aplicação que deverá ser instalada em todos os computadores, juntamente com o sistema operacional. Como que eu faço para colocar essa aplicação junto da instalação, junto da imagem do Windows 7? Inserir drivers, por exemplo, é outra coisa muito interessante. Digamos que na sua empresa você utiliza um determinado tipo de impressora e você quer que juntamente do Windows 7, já na própria instalação, os drivers desta impressora já venham por default. Configurar tarefas também, qual tarefa deverá ser feita após o deploy. São fatos aí bem interessantes que você vai ter que dar uma estudada. Próximo ponto é realizando o deploy de uma imagem de sistema. Como que eu faço para fazer um deploy automático, um deploy manual? Só estudar mais ou menos os passos que eu tenho que fazer para realizar um deploy, que você estará muito bem neste quesito. E por último, configurando o VHD. Como que eu faço para criar, fazer um deploy de um VHD, dar um boot através dele, para montar ele, realizar um update. Então, foque bastante aí nos temas relacionados ao VHD e os outros 3 temas acima, e você estará perfeitamente bem neste ponto de implantando o Windows 7.